Salmos de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que está escrito assim: Por que, Senhor, te conserva longe? Por que te esconde nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que amarraram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os juízos. Quanto aos seus adversários, ele e a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para alcançar ou enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levante, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que descubra de todo: o Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Amém. Bem, mais uma noite está a palavra de Deus entre nós, e neste momento eu oro ao Senhor para que possamos, pelo Espírito de Deus que é santo, entender este texto e que a mensagem do Senhor venha falar aos corações. Quando eu olho para esse texto, eu consigo aqui entender o sofrimento de Davi. Este salmo ele vai do 1 ao 45, se eu não me engano, que é o primeiro livro do Saltério. E ele é todo escrito por Davi. É o momento mais difícil de sua história. É o momento mais difícil da sua família. Eu consigo entender que do verso 1 ao 10, esse salmo, ao meu entendimento, ele se divide em duas partes, aonde o próprio salmista ele está falando ao Senhor sobre os erros e as práticas ímpias de alguém. E este alguém que ele está citando é o seu próprio sogro Saul. A preocupação de Davi é porque ele vê um homem cheio de tanto pecado, de tanta maldade, e que fez do seu governo, do governo de Saul, a sua principal programa de governo, correr atrás do genro. A todo custo ele quer destruir a vida do genro. Esses dias eu falava sobre isso. Uma música, uma canção deu início a tudo isso. Saul matou milhares, Davi matou
seus 10 milhares. Lembra desse texto? E a partir de então, Saul colocou o coração nisso e fez do seu primeiro programa de governo caçar para destruir, matar o seu próprio genro Davi. Esse texto ele expressa bem o espírito da inveja, o que pode causar nas pessoas. Quando não aceita o bem do próximo, quando não tem prazer na felicidade do próximo, quando a pessoa não tem prazer na alegria do próximo, mas muito pelo contrário, usa isso para destruir a vida do irmão, destruir a vida da irmã. E aqui é tratado como ímpio o costume desse tipo de comportamento, ímpia. Pode ser qualquer um que se alinhe, e isso está a rondar sobre a terra. Davi aqui, ele começa esse texto com uma pergunta, o salmista, a oração pedindo justiça, o tema desta mensagem. Começando com uma pergunta direta ao Senhor. Eu entendo que o cântico, ele detalha as formas pelos quais os ímpios fazem o pobre indefeso sofrer. Eu quero deixar claro aqui que o pobre não é aquele de dinheiro, mas está dizendo que o pobre indefeso é a pessoa que ela não tem nada para oferecer de maldade, não tem nada para oferecer de perigos. O pobre que está explicando aqui, o pobre está dizendo assim, é uma pessoa que é indefesa. Eu não fiz nada e você talvez olha para você e não justifica. Então Davi está dizendo assim, eu não fiz nada. Foi as pessoas que falaram, que decidiram gostar mais de mim. Eu não fiz nada. Esse texto, quando abrange esta mensagem, neste cântico do pobre indefeso, está dizendo assim, que os ímpios são arrogantes, o ímpio é avarento, o ímpio ele blasfema contra o Senhor e se sente seguro em não só julgar as pessoas, mas julgam a Deus. O comportamento daquele que inveja, daquele que não gosta, do ímpio, ele se coloca como se fosse Deus. Aquele é maldoso, aquela irmã ali, aquele irmão ali, aquele fulano ali, esquece. Esses dias falávamos sobre isso, sobre Eliabe, lembra? O que você está fazendo aqui, Davi? Você vê que ele já vivia esses problemas de inveja desde a sua família, e que consequentemente passou para o sogro e depois para os próprios filhos. E com mais clareza, Absalão. Quando Deus tem propósito na vida nossa, na nossa vida, melhor dizendo, o diabo ele não vai colaborar com você em nada. Ele não vai colaborar para que os planos de Deus aconteçam em mim e você. Ele não vai colaborar para que você consiga viver em alegria, em harmonia com a sua família. Ele não vai colaborar para que os seus dias sejam dias de clareza, dias de paz, dias de alegria. Não vai colaborar. Porque essa é a função, esse é o trabalho do diabo. E pessoas usadas por espíritos, usadas por tormentas em sua vida, perseguidas pelo diabo, sendo o próprio ferramentas dele para atormentar a vida das pessoas. Que Deus tem propósitos. Me faz lembrar porque Paulo teve a necessidade de escrever as cartas que dizia sobre a necessidade de nós estarmos munidos de armaduras celestiais.
Revesti-vos de toda a armadura. Porque o diabo, ele está rondando a quem possa tragar. E às vezes isso vem de dentro da nossa própria casa. Vem daquelas pessoas que nós mais amamos. E isso fica mais pior ainda de vem quando daquelas pessoas que deveriam esticar as mãos para nos ajudar e confiar em nós. Esses problemas, essas dificuldades, a inveja, a perseguição, os ciúmes, a calúnia, ela vem talvez por pessoas que deveriam carregar nós em seus braços, entender a nós, nos ajudar, perdoando, direcionando caminhos para que nós possamos passar, ajudar a você a retirar as pedras do caminho e os espinhos que estão em nossa frente. Ainda dói mais quando o ímpio está do nosso lado, disfarçado de amigo. O ímpio está do nosso lado, disfarçado de até às vezes pessoas que convivem com nós há anos. Ou quando conhecemos eram pessoas maravilhosas, mas se tornaram pessoas ímpias. Quando ao longo do tempo foram se transformando, foram deixando a paz de lado. Eu quero lembrar a você que o Saul, ele dependia de Davi, porque estava acometido de um espírito diabólico, um espírito estranho, que ele não tinha mais paz. Porque Deus enviou a ele espíritos imundos. A Bíblia diz que o próprio Deus enviou a Saul para que atormentasse ele dia e noite, espíritos imundos. E aquela doença que estava em Saul transformou a ele num homem mau. Ele sentia inveja por causa de um cântico, por causa de uma música que cantaram os povos das nações, cantaram o melhor da nação de Israel. Olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 de milhares. E isso causou essa grande guerra. Irmã, irmão, é assim a nossa vida. Coisas para nós insignificantes, o diabo tem usado para destruir famílias, destruir lares, destruir uma igreja, destruir um relacionamento, destruir casas, e nós passamos a olhar para a nossa família, para os nossos filhos, para a igreja, para o pastor, para o ancião, para o amigo da escola, para o colega do trabalho, para o patrão, como homens perversos, mulheres perversas. Uma palavra que dizem a nós entristece o nosso coração. Coisas que nós ouvimos e antes de nós pensarmos, então nós ditamos palavras e estragamos aquilo que Deus tem planejado a nós, estragamos o nosso casamento, estragamos o nosso relacionamento por causa de uma só palavra. E o diabo usa justamente disso para destruir as pessoas, para destruir a sua casa, para destruir os seus filhos, para destruir a sua família, fazendo julgamentos e pior ainda, nos posicionamos às vezes com atitudes e leis divinas, como se nós fôssemos Deus. Nós nos posicionamos com a nossa razão. E quando olhamos para nós, estamos na mesma situação que Saul, ou praticando coisas piores do que ele. Esse texto está exemplificando coisas que o diabo pode fazer em nossas vidas. E transformados pelos costumes estranhos, pelos desejos ímpios, talvez isso tenha causado em sua vida grandes transtornos. E o seu maior inimigo às vezes está dentro da sua própria casa. O seu maior inimigo talvez está dentro da sua própria igreja. E quando não, o seu maior inimigo está dentro de você mesmo. Está dentro de nós mesmos. É aquilo que fazemos nós raciocinar, que não é verdade. Fazemos nós raciocinar, fazendo nós pensar aquilo que não é verdadeiro.
E tomamos partido de situações e maquinamos maldade, às vezes contra a própria nós mesmos. Talvez, se Saul tivesse repensado, ele teria entendido que bênção. Eu já tenho alguém que poderá assumir o meu reinado quando eu não estiver mais aqui. O povo ama esse garoto, o povo adora ele. Ele é um homem, é um menino simples que tem causado. A propósito, ele venceu Golias quando ninguém mais podia fazer isso. Então ele venceu e eu posso aproveitá-lo para algo. Eu posso colocar ele aqui, não, mas Davi estava lá servindo o seu amo, estava servindo o seu pai, assim, porque era considerado naquela época um pai. O rei, o príncipe era considerado um pai. Então Saul poderia olhar para ele e dizer assim: puxa, ele venceu lá o gigante, ninguém poderia fazer isso. E outra, eu estou atribulado, eu estou doente, eu estou depressivo, eu estou ansioso, mas Davi está aqui toda noite tocando. Ele vai a Belém, ele volta a Judá, ele vai a Belém, ele volta a Judá. Ele é o criador de ovelhas, ele é um pacificador, ele tem cuidado nas suas mãos, eu posso usá-lo. Não, mas o diabo usou justamente a inveja de Saul para destruir a Davi. E é assim que ele tem trabalhado, nos corações que abrem lugar, transformando em ímpios aquele que Deus salvou, transformando em ímpio aquele que age com arrogância, continua agindo com arrogância, perseguindo os pobres. Quando diz persegue o pobre, não é o que mendiga o pão, que não tem um salário, não. Quando mendiga o pobre, que ele não sabe se defender, porque o ímpio, ele é arrogante, então ele quer despejar toda a sua sabedoria, ele quer regurgitar todo o seu conhecimento naquele que não conhece a palavra, então quer fazer proveito. Às vezes é o seu problema esta noite, você se sente humilhada por alguém que se diz maior que você, mais inteligente que você, mais conhecedor que você. Então tem gente que ainda usa a palavra para isso. Quando diz essa atitude de pobre, pessoas que não têm conhecimento, os mais simples e os mais humildes, talvez seja o seu problema. Talvez seja a sua luta por ser simples e humilde, não saber ler, não saber escrever, não conhece de nada. Talvez alguém te passou para trás, alguém usou o seu nome, eu não sei o que aconteceu em sua vida, usou você com a sua pouca sabedoria, emprestou, não pagou, dizendo que é crente, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo, e você acaba se entregando. Por isso nós temos que entender que Deus precisa estar em nós, usando pessoas humildes, pessoas simples, e armando ciladas. Está no versículo 2 do mesmo capítulo. Perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que amarraram, com conversa, com falácias. Quantas pessoas que adquirem dívidas, fazem financiamentos, acreditando: olha, se você fizer isso, você vai ter tanto isso de recompensa. Eu estou aqui com o Bruno, né, Bruno, que quase aconteceu isso com você. E o Bruno tem uma família, tem filho pequeno. Na época estava mais pequenininho ainda, o menininho, né, o garotinho, era menorzinho. Não que ele seja um pobre desentendido, mas no momento a oferta é prazerosa. Olha como que a palavra está usando, abrindo o nosso conhecimento, os nossos olhos. Quando alguém chegar, um ímpio disfarçado de crente, falando algo para nós, para que nós nos ofertamos e direcionamos e fazemos: olha, se você fizer isso hoje, Deus vai te dar isso. Ó, se você ofertar isso, não, igreja, está cheia de gente assim. Talvez seja isso o seu problema esta noite. Você chegou aqui desesperado por acreditar com sua maneira simples de entender, com o seu jeitinho simples de ser, não conhece as palavras, não tem sabedoria, tem pouco entendimento. Mas a você, enquanto isso, Deus cuida dos mais simples, dos abastardos de conhecimento, daqueles cheios de sabedoria, e os que não têm, Deus cuida de todos iguais. E a palavra está nos alertando: cuidado, filhos, cuidado, filhas, com o ímpio. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, e o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele.
A Bíblia diz que a blasfema contra o Espírito não tem perdão. Mas o ímpio não está preocupado com isso. Quantas vezes na própria palavra você vê Sinaqueribe falando isso? Falando a Ezequiel, pode chamar quem você quiser os seus deuses aí, que nenhum deles poderá fazer você escapar das minhas mãos. E um anjo só matou 185 mil soldados. A palavra está dizendo assim: se nós permanecermos na verdade, se nós de fato fizermos parte da morada do Espírito de Deus, se Deus morar em nós, Ele defenderá você como está defendendo aqui, Ele defenderá a sua casa como está defendendo aqui, Ele defenderá os seus filhos como está defendendo aqui, Ele defenderá a sua palavra em nós, Ele defenderá o comportamento cristão em nós, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Todo aquele que se achega até Ele, Ele guarda, Ele protege, Ele abençoa, Ele une, Ele salva, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá conhecimento, Ele dá da tua graça, Ele dá do teu poder, Ele dá da tua bondade. Ele vai buscar onde nós estivermos, porque é Ele a nossa âncora, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio, socorro, fortaleza presente na hora da angústia. Glória a Deus, aleluia. Talvez o ímpio, com toda a sua ganância, com todo o seu poder, ele vive de oportunidade e de interesses. Vê uma oportunidade em nós, no crente, simples e humilde, acha uma presa fácil. E com palavras, tem rodeado a sua vida, tem rodeado a sua casa, os seus filhos. Pais que perderam os filhos para os amigos. Casamentos que foram destruídos por causa de alguém que estava dentro da sua casa. Filhos que foram levados por alguém que se assentava à sua mesa. Quando você achava bonitinho na porta da sua casa, o seu filho sentado com alguém, conversando, e ali só Deus sabe o que estava acontecendo. Mas o diabo ele foi entrando, e nessa grande soberba, o perverso, ele entra e pensa que é Deus, ou até mesmo que Deus não existe. Talvez nós nos portamos assim. Quando perdemos o controle da nossa vida, quando aquilo que nós sai do nosso controle, nós nos portamos até como ímpios. Deus não existe. Porque a minha casa está desse jeito, daquela maneira, os meus filhos todos se foram, outros estão até presos, o meu casamento está destruído, a minha vida está dando tudo errado. Talvez, de fato, como o ímpio diz, Deus não existe. E por outra maneira o ímpio está dizendo e aprontando tudo com a sua vida, o diabo sambando dentro da nossa casa, e ele fazendo tudo, o ímpio, o seu amigo que está perverso, destruindo o seu lar, a sua família, os seus filhos, o conselho mau, aquele que vem para trazer conselho que não edifica, porque de fato em seu coração diz, Deus não existe. Se eles tivessem Deus dessa casa, estaria tudo diferente, os filhos dela não estariam onde está, não teriam filho preso, não teria um casamento destruído, ela não estaria desempregada, ele não estaria assim, a família não estaria destruída, porque de fato Deus não existe. Dizem que são crentes, que são isso, que são aquilo, e olha para a casa dessas pessoas, olha para a vida dessas pessoas. E quando nós olhamos para o ímpio, vamos dizer o que Davi está dizendo aqui: são prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Está dizendo assim: não louva, não vai à igreja, não oferta, não dizima, não semeia, não prega a palavra, vive a vida de qualquer jeito, faz tudo errado, tem o coração cheio de maldade. Quando passa na minha rua aqui, ainda tira sarro da minha cara,
tira sarro da minha casa, olha para o meu carrinho velho, para minhas roupas velhas, para minha casa que nem terminei, a propósito está sem reboque, não tem piso no chão, lembrar que cortaram a minha luz, ligaram a minha água, então olham para mim e dizem, que Deus que você serve? Não existe. Cadê o Deus que você serve? Porque neles não tem juízos. Os juízos de Deus em nós testifica Cristo em nós. Que eu não estou aqui por causa do dinheiro. Você não está aqui por causa do dinheiro. Você não está aqui porque tem intenção de ser rica. Eu não estou aqui porque tenho intenção de ser um rico milionário. Eu não estou aqui porque eu quero que Deus me dê um carro novo, uma casa nova, um terno novo, um sapato novo. Não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui porque Deus é bom e porque toda a sua misericórdia dura para sempre, porque eu tenho da sua graça e ela me basta. Você está aqui esta noite porque o que Deus tem para a sua vida não é desta terra, é do céu. Mas o ímpio não entende isso. E às vezes nós caímos na mesma tentação. Olhamos para a grama do vizinho, ela é mais verde, mas é de um ímpio. E perguntamos ao Senhor, por que deu certo para ele e para mim é essa vida? Porque para ele nem doente fica, e tem uma pele bonita, nem parece que tem idade que tem, e a mim todo surrado. Por que o ímpio do outro lado da minha rua, em frente à minha casa, ou à frente dos meus negócios se dão bem? Aquele comércio abriu ontem, a porta está sempre cheia, a propósito, eu abri 10 anos antes dele e as coisas só vai atrás. Pesamos a balança da injustiça, mas Deus pesa na balança da justiça. E se eu e você estamos dentro do juízo de Deus para nós, o perder é ganho, glória a Deus, aleluia. Não que o crente tem que permanecer pobre, miserável, não é isso, mas nós estamos aqui por causa da justiça de Deus, e pesados na balança da justiça de Deus, devemos ser achados, não em falta, mas achados ao nível do Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, e o que isso importa, porque todo aquele que se dirige ao Senhor com o coração pobre de espírito, então o Senhor nos encherá do seu poder, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, e será uma porta de saída na hora do socorro, presente na angústia. É o nosso Deus que estará junto de nós. E o ímpio, para onde ele se farta? Naquilo que possui, na sua arrogância, na sua cobiça, na sua inveja, e já recebeu o seu galardão e fica aqui. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobreviverá. O justo é diferente. A sua preocupação não é naquilo que ele possui, não é naquilo que ele está vivendo, mas é naquilo que Deus tem preparado. É naquilo que o Senhor tem edificado, naquilo que o Senhor tem lançado, naquilo que o Senhor tem trazido a nós e a você, que é a palavra poderosa de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, o que você está passando nesta noite, como você chegou aqui, qual é o seu problema, se tem ou não na sua despensa, se tem ou não na sua geladeira, se tem ou não sobre a sua mesa, se tem ou não sobre as suas contas. A palavra está dizendo assim: Deus é poderoso em transformar e nos justificar pela sua palavra. Ele é poderoso em mudar a história, escrever uma nova história, escrever um novo capítulo da nossa história, e nós sobreviveremos de geração em geração, e Deus jamais deixará o justo mendigar o pão, Deus jamais deixará o justo padecer necessidade. Ele é um socorro presente na angústia. Se todas as portas estão fechadas para você, então não negue o nome do Senhor. Se todas as portas fecharam para você, então não solte da mão do Senhor. Se todos os lugares fecharam para você e não tem saída, não deixa que Deus feche a porta da salvação a você.
você, e da poderosa palavra a você, e da sua presença no seu coração, porque o que mais importa para o cristão sendo atribulado é não ser derrotado, ser provado e não perder a graça de Deus. Isso que importa no coração. Não é que crente tem que viver sofrendo, não, é que crente tem que viver para adoração, crente tem que viver para amar o Senhor sobre todas as coisas, crente tem o dever de viver vivendo a palavra de Deus a cada instante. Não é como ímpio, que são como a moinha do vento que espalha toda pó, toda sujeira vai embora e vai junto com ele tudo o que ele fez. Não, o cristão é diferente, aquele que tem a presença de Deus no seu coração. Por mais difícil que seja a sua vida, as mãos de Deus estão lá para nos socorrer e a sua palavra jamais faltará. Davi tem uma perseguição a vencer. E deixa claro quando ele tem um encontro com o seu sogro, e ali ele poderia resolver todos os seus problemas. Porque os conselheiros que estavam lá, homens de Deus, pessoas que estavam ali para aconselhar por Deus. Talvez Davi poderia entender quando encontra Saul dormindo na caverna: Deus deu o inimigo na minha mão. Não. A Bíblia diz que Davi acorda o seu pai, que é a consideração por Saul, já falamos isso. Cortou um pedaço do seu manto, acordou Saul e entregou a ele. Está aqui, pai. Acorda ele e diz: pode ir embora. Eu respeito o Senhor. Eu não estou aqui para tirar a sua vida, eu não posso fazer mal ao meu Senhor. O Senhor é o meu rei, eu devo honras ao Senhor. Por favor, pode ir embora. Teve toda a chance de resolver até então o seu problema, mas não quis fazer assim. Por isso Deus amou Davi segundo o coração de Deus. Talvez você tenha tudo para resolver o seu problema, mas tem suportado, tem aguentado, tem vivido cada dia pior que o outro, e tem toda a razão para resolver as suas questões pessoais, ou até mesmo aquela que te oprime e te atrapalha até de você servir a Deus, mas você tem suportado, você tem segurado, você tem carregado, e não é porque você é uma coisa boa, não, porque você é o melhor do mundo. Não, eu e você não somos. Nós somos exatamente como Saul, se Deus não estiver em nós, porque durante o dia talvez eu e você pensamos em resolver as nossas questões, e algumas dos nossos pensamentos talvez se tornaram em até ações, mas o Senhor está dizendo: eu te perdoo pela palavra, eu te perdoo pelos seus princípios que erraram, que pecaram contra o seu próprio irmão, eu te perdoo, mas que eu e você não nos portamos como ímpios. Talvez nós temos tudo para resolver as nossas questões pessoais, e talvez nesta noite, por tudo que você tem vivido, seria o melhor você agir no seu pensamento, no seu modo de analisar as coisas que você está vivendo, seja inveja, perseguição, mentiras, calúnias. Você teria toda a razão para resolver as suas questões, e a sua história então se encerraria. Talvez os seus problemas se acabariam hoje com uma situação sua, uma atitude sua. Mas a palavra está dizendo assim: não se porte como ímpio, que armam ciladas, que maquinam o mal em seu coração, não investigam, são cheios de soberba, de perversidade, acham que Deus não existe, que está tudo certo e que as questões estão resolvidas por eles mesmos, e que jamais eles receberão nada de maldade de ninguém, pois que são sempre pessoas grandiosas, poderosas, cheios de morais, cheios de colocação poderosa, então eles têm tudo sob controle. Não haja como os ímpios, não haja com deslealdade. Não seja você a enlaçar o pobre de espírito. Não seja eu e você a tomar sobre as nossas mãos culpa de ninguém. Não sejamos esse que vamos arrastar com rede pessoas para debaixo dela.
Não sejamos eu e você que vamos puxar a roupa de alguém ou arrastar o tapete de alguém. Não, não, não. Vamos deixar que o Senhor, a Bíblia disse nos evangelhos de Jesus que o joio precisa crescer junto do trigo e que no seu tempo o próprio Senhor separará. Não é a minha obrigação e a sua. Eu sou muito questionado. Olha fulano, olha ciclano, olha isso. A Bíblia diz que eu preciso deixar o joio crescer junto do trigo. Não está em mim o direito de condenar alguém. Não está em você o direito de resolver o problema de alguém, quando este alguém está sendo tratado por Deus. Não está em nós. E talvez você terá que conviver com isso ainda por anos. Talvez alguém ainda terá que suportar. Mas agora, na segunda parte desse salmo, está dizendo de uma oração maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. O salmista diz ele, no seu íntimo: Deus se esqueceu e virou o rosto e nunca mais verá isso. Você que pensa, Deus vê desde o céu. Ontem nós falávamos sobre isso no clamor da manhã pela manhã, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, está em todos os lugares, e na sua onipotência, que conclui tudo, a onipresença e a onisciência, ele vai dizer assim, que quando eu e você éramos apenas um pontinho, e o nosso pai e a mãe foi lá e olhou naquela ultrassom, dentro do ventre da nossa mãe, um grãozinho menor que um arroz, ali Deus já estava. Salmista Davi nos Salmos vai dizer isso, o 131 de Salmo vai dizer que quando o nosso pai e a nossa mãe olhou naquele pontinho do tamanho de um arroz, Deus já estava ali formando os nossos ossos, e naquele instante Deus já estava sondando os nossos corações, e naquele mesmo momento Ele começou a escrever a minha história e a sua. Ele começou a escrever a história sua, Ele começou a escrever a minha história, Ele começou a cobrir os nossos ossos com pele. Nós éramos apenas um embrião, então Deus estava lá, sabendo de toda a minha história, daquilo que eu passaria. Então a palavra está dizendo, Deus nunca se esqueceu, Ele nunca nos virou os rostos, e jamais isso acontecerá. Glória a Deus, aleluia. E o salmista continua orando: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. Glória a Deus. Então a resposta deste não te esqueça do pobre está em Jesus Cristo, do sermão da montanha. Bem-aventurado é aquele que chega até mim com o espírito pobre, com o espírito vazio. Então a palavra está dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Se a chegar até o Senhor pobre de espírito, é a certeza da vitória, é a certeza de Deus nos encher do teu poder, é a certeza de Deus nos encher da sua graça, é a certeza de Deus nos encher da sua virtude. Glória a Deus, aleluia. E o ímpio não consegue ser cheios de Deus, porque são cheios do seu próprio espírito, de arrogância, inveja, mentira, ciúmes e tantas outras coisas. Porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Engano. A Bíblia diz que todo joelho, quando diz todo, é ímpio e não ímpio, se dobrará e confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e confessaremos: Jesus Cristo é o Senhor. E não ficará pedra sobre pedra que senão se dirigirá ao Senhor. Quando eu digo pedra, eu e você, todos nós, ímpios ou não, se confessaremos ao Senhor, nós seremos tomados de nós juízo, teremos tomados de nós julgamentos, e Deus falará face a face com todos nós, e teremos que dar conta daquilo que falamos, daquilo que praticamos, daquilo que fazemos. Esse é o juízo de Deus. E ele acontecerá. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que o possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, e tu tens sido defensor do órfão.
sobre aquilo que retiramos, sobre aquilo que é levado de nós, sobre aquilo que o tempo tem levado sobre o nosso sofrimento, os prejuízos em que tomamos, às vezes que se escondemos, às vezes que lamentamos, às vezes que deixamos de nos alimentar, às vezes que deixamos de até fazer algo para nossa família, se escondendo do ímpio, se escondendo dos prejuízos que tomamos, das coisas que são feitas contra nós. O Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele toma partido de tudo, que Ele toma frente de tudo, e que o Senhor poderá restituir aquilo que nós perdemos. Se Deus é por nós, lembra a palavra de quarta-feira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até às vezes a nossa mente, nesse momento que você tem vivido, são prejuízo, coisas que você tem perdido, coisas que nós lamentamos, aquilo que levamos e que servia de alimento para nossa família, para sua casa, para nossos filhos, talvez aquilo que nós deixamos de ganhar, por sermos enganados pelo ímpio, por sermos tratados como bobos, pessoas que estão perdidas, que não têm entendimento algum, não têm sabedoria alguma, e isso tem levado você a pensamentos ruins, pensamentos maléficos, e tem feito mal para a sua alma. O Senhor está dizendo assim: Ele é poderoso em restituir, Ele é poderoso em devolver a você, Ele é poderoso em fazer brotar em sua vida, porque Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus do poder, Ele é o Deus da bondade, Ele é o Deus que cuida de todos nós, Ele é o Deus que restitui. O Senhor é Rei eterno na sua terra, somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e lhes firmará o coração, e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Esta palavra está tratando com o coração de quem está aflito, de quem está preocupado com perseguições, de quem está preocupado com a prosperidade do ímpio, de quem está preocupado com alguém que te fez mal e continua na mesma posição da maldade. Então a mensagem da palavra de Deus está dizendo assim: não tenha os teus olhos voltados para as impiedades, pois o seu coração é piedoso, é o que basta ao Senhor. Não tenha o seu coração voltado para o desprezo, pois o seu coração, a palavra está dizendo assim: Deus sonda e dá o alimento necessário para que, justificados pela sua palavra, sejamos perdoados dos nossos pecados e Deus possa entrar com provisão em nossas vidas, Deus possa abençoar a nossa família, Deus possa abençoar o nosso lar, Deus possa abençoar a nossa casa. A palavra está dizendo: não esteja preocupado com aquilo que fizeram a você, esteja preocupada em adorar, fazendo o seu dever como cristão, servindo ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração. Eu não estou aqui para dizer que Deus vai pegar o seu inimigo, eu não tenho, longe de mim isso, mas estou dizendo assim: a balança de Deus é justa, ela não pende para quem tem dinheiro a mais ou a menos, ela não pende para aquele que está todo dia na igreja ou não. A palavra está dizendo: a balança de Deus, ela é real, ela está no mesmo nível, não tem como ela balançar para um lado ou para o outro. A palavra de Deus é a balança de nossas vidas, e que você tenha paz em seu coração esta noite, que você não viva a vida do ímpio, que você não ande olhando a vida do ímpio, aquele que prospera ou não, aquele que tem feito mal a você ou não, aquele que tem falado de você ou não, aquele que tem feito algo a você ou não, mas olha a palavra de Deus, pois ela é justa, ela é verdadeira, ela é fiel, e ela poderá esta noite ainda te trazer paz em seu coração, te trazer alegria em sua alma, te trazer contentamento no seu coração e na sua alma, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa adentrar na sua casa. Viva pela palavra de Deus. Esta é a mensagem desta noite. Deus seja louvado. Amém. Unido.